Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Taigon e hoje vamos mergulhar em um universo microscópico e fascinante, o das fitoquelatinas. Você já se perguntou como as plantas se protegem dos metais pesados no ambiente, especialmente aqueles que podem ser tóxicos? Prepare-se para conhecer uma molécula incrível que atua como um verdadeiro guarda-costas no reino vegetal. Vem comigo. Para começar, o que são exatamente as fitoquelatinas? Elas são peptídeos, pequenas cadeias de aminoácidos que se destacam pela sua capacidade de se ligar a metais pesados. Sua estrutura geral é bastante peculiar, como é apresentado no slide. Isso significa que elas podem ser cadeias mais curtas ou mais longas. Mas o que as torna tão eficazes na ligação a metais? A resposta está em sua polaridade. As fitoquelatinas possuem grupos químicos específicos, como as sulfidrilas, que contêm enxofre, e os grupos carboxila, que são polares. São justamente esses grupos que funcionam como braços moleculares, permitindo que as fitoquelatinas se agarrem firmemente a íons metálicos, como o cádmio, o cobre, o zinco e o arsênio, neutralizando a sua toxicidade. As fitoquelatinas são uma descoberta recente. Elas foram identificadas pela primeira vez em leveduras, conhecidas como os Candidins A e B. Depois verificou-se que estão presentes em uma vasta gama de organismos. Estamos falando de uma distribuição impressionante. Elas podem ser encontradas em mais de 300 espécies de plantas, desde as mais primitivas, como as briófitas, pteridófitas, até as angiospermas e gimnospermas. Além disso, leveduras, fungos e algas verdes também fazem uso dessas moléculas. Tem até mesmo relatos de sua presença em alguns animais invertebrados, como o nematóide C. elegans. Essa ampla ocorrência sugere a importância evolutiva desse mecanismo de defesa. A principal função biológica das fitoquelatinas é a detoxificação de metais pesados. Mas como isso acontece? A mágica começa com a glutationa, uma molécula percussora. A partir dela, a enzima fitoquelatina sintase, que é codificada por genes como o CAD1 e o PCSI, orquestra a síntese das fitoquelatinas. O mais interessante disso é que essa síntese é ativada preferencialmente pela presença de metais tóxicos, como o cádmio. Uma vez sintetizada, as fitoquelatinas atuam como esponjas moleculares. Elas se ligam aos íons metálicos tóxicos, formando complexos que os tornam menos reativos e impedem que causem danos às células. Em plantas, esses complexos metal-fitoquelatina são então transportados e armazenados em compartimentos celulares específicos, como os vacúolos. Isso isola o metal do citoplasma, protegendo o metabolismo da célula. Em termos de localização, as fitoquelatinas são encontradas em células e tecidos vegetais que estão em contato direto com os metais, como as raízes, por exemplo, que por serem o primeiro ponto de contato com o solo contaminado, e também nas folhas, onde podem ocorrer processos de bioacumulação. Bom, quanto à sua aplicação comercial e econômica, essa capacidade das fitoquelatinas de se ligar a metais pesados abre portas para essas aplicações comerciais e econômicas muito promissoras. A mais notável é a fitorremediação. Essa fitorremediação é uma tecnologia ambiental que utiliza plantas para remover, degradar ou conter poluentes em solos e águas. Com o auxílio das fitoquelatinas, as plantas podem absorver e acumular metais de áreas contaminadas, ajudando na limpeza do meio ambiente. Além disso, a engenharia genética busca aumentar a produção de fitoquelatinas em culturas, não apenas para a tolerância em solos contaminados, mas também para potencial biofortificação, tornando as plantas mais resistentes e seguras para o consumo. Bom, para finalizar agora trazendo algumas curiosidades sobre essas moléculas notáveis,
A detoxificação por fitoquelatinas é um mecanismo evolutivamente muito antigo que se estabeleceu em microalgas e em fungos há milhões de anos atrás. É fascinante pensar que essa defesa básica foi conservada e aprimorada ao longo da sua evolução. Outro ponto interessante também é a diversidade dentro das próprias fitoquelatinas. Existem variantes com diferentes aminoácidos em sua extremidade C-terminal, como alanina, serina, glutamina, e isso sugere uma adaptabilidade e especificidade ainda maior na forma como interagem com os metais. Bom, em resumo, as fitoquelatinas são verdadeiras heroínas invisíveis. Elas desempenham um papel fundamental na proteção das plantas e de outros organismos contra a toxicidade dos metais e garantindo a saúde dos ecossistemas. A compreensão dessas moléculas é vital não somente para a biologia vegetal, mas também para o desenvolvimento de soluções ambientais sustentáveis como a fitorremediação que eu citei em slide anterior. Bom, espero que tenham gostado de aprender sobre essas moléculas incríveis. Muito obrigado por assistir e até a próxima.